Isso vai doer. Garoto, vai! Vai, caralho! Scooby-Doo! Ah, não, mano, era pra dar um chute, velho. Ia funcionar se desse um chute, velho. Tá tudo trocado isso aqui. Parabéns, você é foda, velho. Não, eu sou mais ou menos, Eu né, trouxe cara? esse cara aqui, ó, pra gente jogar um coffee e também dar uma volta no Autozan pra ele me ensinar como é que eu entrevisto as pessoas. Vocês já conhecem ele. Vai dar tudo certo, né, cara? Eu já vi que o carrinho que a gente vai entrar ali, eu tenho que ver se eu caibo, né? Vamos ver agora. Vamos lá, então? Vamos lá agora. Vamos lá. E vai ter revanche, tá? Pô, quando tu quiser, meu irmão. Aqui, essa daqui é minha região, tá? Tava tudo trocado os botões. Igor, estamos aqui, ó. Essa é a estrela do canal, o nosso Autozan AZ1, diretamente do Japão, terra do Goro Diamond, que era pra ter acertado aquele chute que você... Terra daquele time inteiro que tu pegou, né? Verdade, verdade. Cara, muito maneirinho, hein? Bonitinho. Não sei se eu vou caber dentro dele, espero que sim. Imagina se fosse antes de eu emagrecer, eu já não sei. Mas agora sim. Você emagreceu? Emagreci pra cacete. Você tá fazendo Com Cariani. Com Cariani, verdade, verdade. E esse daí, eu acho que eu nunca entrei num carro que o volante era do lado direito, cara. Essa vai ser a minha Então temos primeira algumas vez. novidades. Você também já entrou num carro com asa de gaivota? Não. Porta-asa de gaivota? Ó, eu já vi foi a primeira vez que eu vi, assim, na minha frente, foi um Tesla, que é Model X. Model X. Que a porta dele abre pra cima assim também, esse daqui. Engraçado que a chave dele é ali embaixo. Você sabe abrir a porta? Cara, ó, como eu sei ler, eu vi que tem um botão aqui. Mas eu não sei abrir a porta. Tentei. Tenta de novo, é só tenta mais lá pro fundo. No fundo você vai achar a maçaneta. Ah, tá, eu tava no lugar errado. Entendi. Tá, agora vamos ver se você entra no carro. Vamos ver se cabe, então. Você tem um 1,82. 1,76. Tá vendo como eu tô bom de dimensões? Vamos lá. Não, você vai caber, pô. Também acho. Tem ar-condicionado também. Coube aí, ó. Agora vamos ver se a porta fecha. Posso? Lógico. Bora conversar com o Igor. Na verdade, eu vou pedir pra ele me ensinar a fazer esse negócio que eu sou bem mirim. Assim como você não é exatamente o maior especialista em carros. Não sou de jeito nenhum. Vamos conversar sobre isso também, mas na rua. Tá bom. A bordo do Autozan. E a Cara, gente já que vai maneiro. sair. Que maneiro, mané. Isso aqui tu não deixa ninguém dirigir, né? Você quer dirigir? Não tô pedindo não. Tô pedindo não. Você vai dirigir esse carro. Você sabe dirigir manual? Sei. Tá. Então é isso. Ô, Guilherme, porra, eu tenho 40 anos, né? Eu comecei num Ford Ka 2009, né, meu irmão? Nem tem automático disso. Tinha bastante ladeira? Cara, tinha algumas ladeiras ali. Então, era ali... Eles desligam o ar-condicionado. Ah, era 1.0. Meu irmão morava numa ladeirona, eu esqueci o nome do bairro, Cavalcante, lá no Rio. E aí ele morava numa ladeirona que, assim, pra subir aquilo ali, eu tinha que realmente desligar o ar-condicionado, que o carro não subia. E foi ali, inclusive, que eu, com 3 dias de carro, eu já arranquei o retrovisor do meu carro. Na ladeira. Ó, subindo. Não, na verdade foi assim, eu parei o carro na garagem dele. Uhum. Não, sei dirigir, pô, sei dirigir. Parei o carro na garagem, tinha que subir a ladeirona, se enfiar meio que assim, entrar na garagem. Entrar eu entrei. Agora na hora de sair, que eu não tinha muito controle de embreagem, foi aqui assim, pá, na hora de... E eu arranquei o meu retrovisor esquerdo no portão dele, ainda amassei o portão dele todo. Foi uma merda, cara. Sorte que um retrovisor naquela época lá, de um Ford Ka 2009, custava R$40, né? Verdade. Era uma época boa pra comprar as coisas, quebrar, bater, né? Então você, como primeira experiência automotiva raiz, aquela que dói na alma, você destruiu o espelho do seu carro. Naquele dia eu entrei numa que, cara, não sirvo pra dirigir, cara. Eu entrei nessa, putz, não sei por que eu fiz isso com a minha vida, cara. Vou gastar maior dinheiro com isso aqui, só faço merda. Então, eu não sei se todo mundo já sentiu isso, mas assim, quando eu ralei o carro da primeira vez, eu fiquei, pô, cara, que merda, entrei numa bad trip da porra. Mas ainda bem que durou pouco tempo, cara. Porque dirigir depois acabou virando uma certa terapia, cara. Sabe? Terapia? Pra mim foi assim, até hoje, eu gosto bastante de dirigir. Que tipo de direção a gente tá falando? Cara, eu vou te falar que sabe o que a galera, dependendo, vai. Se eu for pra praia, eu tenho uma praia lá em Ubatuba que eu gosto de ir, e aí vou no carro, aí é nesses momentos que eu gosto, se for possível, se eu estiver sozinho, ou se eu estiver só com a minha esposa, de botar a Mercedes lá, que ela só tem 2 lugares, e aí é mais gostoso, né? Estamos falando da SLK. Uma SLK 200. Você desce a Tamoios,
com o Isso, teto baixa baixado, o teto ali, esperando bem aquele diesel de caminhão que tá descendo junto. Mas nem sente, cara, nem sente. É gostoso demais aquilo ali. Mas assim, em geral, eu não gosto muito de... Por exemplo, se eu tiver no Fusion, que é o carro que eu uso no meu dia a dia, eu gosto de dirigir de uma forma geral, cara. Então assim, eu prefiro inclusive dirigir na cidade, mas é que o Fusion ele facilita tudo, né? Ele é automático. O Fusion, qual dos dois a gente tá falando? Porque você tem dois, né? Tá, tenho. Estamos falando desse que eu vim aqui, que é um 2018 híbrido. Sabe qual é? Híbrido? É. Tá. E Eu vi ele parado ali. É. Quanto que ele tá fazendo por litro hoje? Cara, a média dele é 13 por litro. 13 no híbrido? É blindado? Não. E é normal? Assim, o outro, o Fusion, que o outro carro que eu tenho lá, o 2010, ele faz 8 se você deixar o pé bem levinho. Sabe qual é? Então, posso dizer que você tem um pé pesado pra fazer... Isso aqui é maneiro, hein, cara? É diferente? Anda pra cacete, inclusive, hein? Então, você acha assim do tipo, você manja de potência dos teus carros? Quantos que eles têm de cavalos, etc? Cara, não muito. Eu sei que a Mercedes, que eu li no manual lá, tem 199 cavalos. E dessa aceleração que a gente deu aqui, você chutaria a potência desse carro? Não chuto, não. Qual que é a potência desse carro? Esse carro ele tem medidos no nosso dinamômetro 80 cavalos. É? 80. Mas ele é bem levinho, né? Super leve. Ele é mais leve que um Fórmula 1, né? Tá. Então a gente consegue ter uma agilidade. Caralho, muito maneiro. A gente não tá rápido, né? Tem a sensação de Mas tá é que rápido. ele tá gritando, né, cara? Ele gira 9 pau esse carro aqui. É? 9.000 rotações. Nossa. Na verdade ele passa de 9 porque eu acho que o limitador não tá funcionando. Na pista eu cheguei em 10. Caraca. Assim, sob o risco de sair voando os negócios do motor, mas ele sobreviveu. Esse aqui é o que tu usa pra sair de casa e ir pro trabalho? Esse aqui eu uso mais, estou usando bastante no trajeto que eu levo meu filho e vou pra Vanguard, né? Eu intercalo ele com a Mercedes também. Entendi. Né? Mas vamos voltar, porque na verdade o assunto não sou eu, é você. Aham. Vamos lá, pera aí, deixa eu pensar aqui. Como é que é assim, ó? A gente tá aqui conversando, a gente não tem intimidade, você já deve ter passado por várias vezes isso lá. Você tem alguma técnica que você utiliza para fazer a entrevista da galera, assim? Cara, que eu possa aprender em 30 minutos? Então, não é na verdade, assim, eu tenho certeza que você tá se sentindo desse jeito, mas eu tenho certeza que isso é só ir falando. Por quê? Você não me convidou aqui do nada. Tipo, não sou, né, como se você não... Eu tenho certeza que você me convidou aqui porque você já viu alguma coisa, tem algumas coisas em mim que podem te interessar. E é assim que eu faço a minha agenda também. Eu convido geralmente os caras que são interessantes de alguma forma. Certo. E por serem interessantes de alguma forma, eu já parto com algumas coisas para falar com esse cara. E quando é um cara assim muito sinistro, e aqui um exemplo que eu uso bastante é o do Boni, que é o cara que inventou a televisão brasileira. Sim. Aí ainda mais é um cara assim, já veinho e tal, eu me sinto na obrigação de Pode falar. De fazer Vou pegar mais de leve, pra tentar não quebrar o teu flow aí. Eu dou uma olhada antes, assim, mas eu li o livro dele. Esse é um caso um pouco mais extremo, vai. Aí Você fez uma pesquisa prévia. Uma pesquisa porque eu não podia partir do zero, especialmente pelo tanto de história que o cara tem do ponto de vista da carreira dele, e eu precisava conhecer um pouco mais para eu poder saber onde é que eu posso ir que ainda não foram. Sabe? Certo. Então, tipo uma responsabilidade que você tem por ter aquele tempo de câmera com o cara e você, vou fazer um trampo da hora. É isso, para mim o mais importante é fazer um programa que seja bom, assim, que as pessoas tenham uma razão para ouvir aquilo ali e não ficar falando sempre da mesma coisa. Até pode falar da mesma coisa, mas os ângulos eu tento fazer um ângulo diferente. Então vamos lá, esses caras eles respondem pouco, por exemplo, sobre a vida deles no sentido de, nesse momento da tua carreira que você conseguiu fazer isso daqui, o que você estava sentindo ali, o que passou pela tua cabeça quando tu, quando tu ligou, quando veio a cor na TV pela primeira vez, por exemplo, no caso do Boni. Então, para mim, tem um ponto específico ali que ele o tanto que eu devia saber do cara
versus o tanto que eu não deveria saber do cara. E você já tá nessa vibe mesmo? Porque quando eu cheguei lá na oficina, que tu falou, não, vamos falar disso aqui depois. Não, vamos falar disso aqui dentro do carro. Eu também faço isso. Que putz, isso daqui, se a gente fala antes de começar, já perde ali a graça, ou já perde ali a primeira reação, a espontaneidade, de quando a gente for falar desse assunto aí, que, especialmente assuntos que são relevantes para o que a gente veio fazer, né? Então, cara, eu acho que tu já tem a cabeça aí mais ou menos guiada pro que tu, pra fazer o bagulho da melhor maneira saber que possível. você é o segundo cara que eu entrevisto, assim, de fato, né? Tá, então beleza, já tá com... Tá, então espero, o Boni... espero que seja bom. Não, tá sendo já, pô. Tô aprendendo com um cara que manja do negócio, né? Bom, eu tô fazendo há 6 anos e meio, né? Você é referência aqui no país, pô. Vocês que começaram o modelo aqui, não foi? A gente começou aqui, Então... esse tipo de coisa assim. Nossa, cara, esse carrinho aqui é interessante. Carrinho, porque ele é pequeno. É um carrinho. É um microcarro, na verdade. Isso aqui deve ficar bem em qualquer vaga. Isso daqui, eu fico pensando se eu seria capaz de guiar isso daqui, porque entender o tamanho dele é importante também, né? Nós vamos chegar lá. Tá. Mas eu quero voltar pro Boni agora. Tá. Então o Boni foi o cara mais difícil que você teve pra fazer um trabalho prévio, pra você entender a história do cara, o peso que ele tem pra comunicação, porque é o que você faz hoje, né? Ó, mas no dia a dia é sempre assim, velho? Cara, olha, pra mim, eu sempre tento isso daqui vai parecer meio clichê, mas a verdade é que eu sempre tento fazer o melhor programa possível. Isso significa que, putz, eu sou muito crítico do que eu faço mesmo. Então tem programas que os caras acham incrível. Hoje foi maneiro pra cacete isso aqui, que eu fico, esse aqui foi nota 7, esse aqui foi nota 8, esse aqui foi nota 6. Mas eu tô sempre tentando fazer o melhor que eu consigo. Então, ó, hoje vai sair, eu não sei quando esse programa aqui vai ao ar, mas hoje que a gente tá gravando, vai sair um programa lá que eu gravei com um cara da NBA, um cara que jogou na época do... o LeBron ainda tá jogando, mas ele foi um pivô do Chicago Bulls, o nome dele é Joakim Noah, e ele é interessante porque ele era meio esquisitão no jeito de se movimentar na quadra, e ele era o cara que arrumava a briga com o LeBron James direto, sabe? Então, assim, eu não manjo muito de NBA, não manjo muito de basquete, nem da história da parada. Então, esse tipo de programa é um que eu tenho que, entrar ali no mundo ali o tempo que for possível para poder fazer um... Quase trocamos tinta com aquele gol ali. Melhor não, né? Melhor não. Saiu do nada, cara. Saiu do nada. Vou pedir, na verdade, pra você até ajustar esse espelhinho aí, ó. Ó, no meio do papo, você tá falando do cara da NBA. Isso, o que eu faço aqui? Isso, vai pra lá. Agora vai um pouquinho pra cima. Aí tá bom. Tá. Obrigado. Então, aí nesses casos, isso aí acontece com alguma frequência, de eu ter que ir procurar saber de uma... Porque você me perguntou, como é que tu faz? Cara, em geral, eu te falei, esses caras me interessam. O Joakim Noah, por exemplo, é um cara que é muito interessante pela história dele, mas é um território muito fora do que eu faço normalmente, porque uma das paradas que acontece comigo é como eu falo com gente de muitos perfis diferentes, aqui e ali, eu acabo conversando com gente que eu tenho pouquíssima intimidade com o que eles fazem, na verdade. Então aí eu preciso dar uma estudada um pouco mais intensa. Você faz isso sozinho? Eu faço sozinho. Sozinho. Eu que vou lá, faço a minha própria pauta, não é exatamente uma pauta, eu faço um estudo prévio para chegar para encontrar aquele pontinho, aquele sweet spot que os caras falam, de coisas que eu devia saber para eu ser capaz de tocar uma conversa e coisas que é legal que eu não saiba tanto. Então, assim, é um estudo aprofundado, pero no mútil, tá ligado? Com cuidado, e aí eu tento encontrar, por exemplo, no caso da NBA, converso com os caras que são fã, eu sou amigo do Ninja, né, do poderosíssimo Ninja, que tem uma história com basquete também, então eu vou lá e pergunto pra ele, o que tu acha do Joakim Noah, por exemplo? Mas, aconteceu uma coisa semelhante quando a gente, acho que um mês atrás, ou alguma coisa assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Jared Butler, que é o cara do This is Sparta. Sim. E... It's time! Assim? E aí eu fui, e aí vai procurar saber um pouco mais sobre o cara, não sei o que. A gente foi falar... Você faz isso em inglês? Faço em inglês, quando tem que ser em inglês eu faço em inglês. Então aí hoje vai sair o do Joakim Noah lá em inglês. E aí joga uma legenda embaixo. A gente faz a legenda lá, porque
Isso é uma outra parada interessante. Você deu aula de inglês durante muito tempo, não? Dei aula de inglês durante 7 anos. 7 anos? Foi um tempinho. Eu achei que eu fosse ser professor de inglês ou, no máximo, um gerente de filial, cara. E aí eu fui parar no YouTube. No meio da jogatina de Dota. Na verdade, o que me levou pro YouTube foram os meus amigos, assim, que na época a gente tava estourando o GTA GTA V, que saiu em 2013, e eu criei o meu primeiro canal em 2014. E aí era uma boa desculpa para eu jogar videogame com os meus amigos, e eu chamava de trabalho, então minha mulher incomodava menos, sabe? Então acabou virando trabalho mesmo. Eu uso a mesma estratégia. Aí pra mim funcionou lá, cara. Então assim, eu comecei no YouTube fazendo vídeo de jogo, lá em 2014. Sim. E até pouco tempo atrás tinha uma métrica interessante que era, eu tinha 12 anos de internet, é isso? Não, 12 anos não, tinha 10 anos de internet. E aí Você começou em 2013? 2014. 2014? 2013 foi quando lançou o GTA V. Tinha acabado de abrir a oficina. Fazia uns 2 anos. Antes eu até fazia uns vídeos lá pro canal do David Jones lá, de gameplay e tal, ajudava ele a fazer umas paradas que ele não entendia muito. Eu sempre gostei muito de jogo de luta, e quando ele queria fazer jogo de luta lá, ele me chamava, aí eu saía da filial, saía lá da... Deu pra ver que ele gostava de jogo de luta. Eu sempre gostei. Saía do trabalho lá, que eu trabalhava em Botafogo, no Rio, e pra quem é do Rio vai manjar, eu saía de Botafogo, ia pra Del Castilho, que é onde ele morava, e aí a gente gravava, fazia lá os vídeos que ele precisava que eu fizesse lá, de jogo de luta, e depois eu pegava o metrô e voltava pra filial pra dar aula, que eu dava aula o dia inteiro, mas geralmente tinha uma janela ali à tarde que não tinha muitas turmas que existiam à tarde. Sabe uma coisa que eu tô notando? O ritmo da tua voz tá aumentando conforme acelera o carro. Quanto mais acelera, você começa a falar mais rápido. É sério isso. Bom, então isso é bom ou ruim? Eu não sei, talvez a gente quebre um pouco do papo, assim, do raciocínio. Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? É porque assim, não é... Pra mim, geralmente, quando eu tô falando, eu tô dentro de um estúdio, né? Um pouco... Isso aqui não é tão íntimo assim, né? Mas isso aqui é quase um estúdio. A mesa que você é maior que esse carro. É mesmo. Ela é mais larga e mais extensa, com certeza. Pô, que da hora, cara. Que da hora estar conversando aqui com você, cara. Mas é maneiro esse carrinho aqui, cara. Bem maneiro. Isso daqui... Você ainda vai dar uma volta, a gente vai chegar lá. Será? Tá bom. Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui da galera aí. Ixi, ainda nem começou, 15 minutos. Tá bom demais. Muito maneiro. Tá, e assim, ó, quando você entra numa saia justa no meio da entrevista, às vezes você fala um negócio que o cara dá aquela reação que você, opa, peraí, pisei num campo minado agora. Como é que você sai dessa, assim, do tipo, morre o assunto, às vezes é um negócio que você quer questionar, você acha, pô, se eu insistir, se passar sai uma novidade aqui, como é que é lidar com essa dança? Porque isso é uma dança. É uma dança, com certeza é uma dança. E tu usou o termo correto, assim, na minha opinião, porque eu chamo de dança mesmo, quando os caras vão me perguntar como é que é ali. Cara, eu tomo bastante cuidado pra não pisar no pé, né? Isso não quer dizer que a gente não tenta uns passos ousados, tá? Cara, como já tô fazendo isso há um tempão, eu meio que consigo ver no olho do cara se ele ficou puto, se ele ficou chateado, se é um assunto que ele gosta, sabe? Dá pra ver no olho do cara isso daí. Quando eu piso no pé do cara, especialmente quando é não intencional, eu dou uma volta ali, seguro a onda, não sei o que, tento fazer de uma forma que... eu tenho um gerador de lero-lero muito bom. O que é um gerador de lero-lero? O que é isso? É um recurso de ficar falando coisas, eu fico falando coisas que me ajudam a me dar tempo para eu construir o que eu realmente deveria estar falando. Então, vamos lá. Quando eu tenho um convidado lá que é difícil, tipo, o cara fala pouco ou responde de forma seca, ele tá mesmo sendo entrevistado, que não é o que eu tô procurando. Eu tô procurando uma conversa, tô procurando uma dança, né? Certo. Aí eu ligo o gerador de lero-lero e aí eu vou falando umas paradas, usando elementos que a gente já falou durante o papo ali, que eu vou construindo uma parada e aí, putz, geralmente isso me dá um gancho para eu falar alguma coisa para fazer aquilo ali continuar acontecendo. Você consegue me dar um exemplo prático? Cara... Uma situação assim que você fez recentemente, assim? Cara, teve uma. Vou usar o Joaquim Noah como exemplo de novo. A gente foi falar sobre religião, ou espiritualidade e tudo mais. Quando eu falei isso com ele,
ele falou assim, pô, cara, eu acho que isso daí é uma parada muito pessoal. Não sei se a gente devia ficar falando disso com qualquer pessoa, não te conheço. Então, e aí ele foi falando meio por cima. Achei honesto, inclusive é importante quando o cara é honesto na parada. Aí eu putz, tá, entendi. Então, aí eu vou falando, aí eu começo a falar coisa ali, tá, entendi, então tá. Mas que eu tinha lido lá, que você estava mais envolvido aí com a cultura rasta, não sei o que e tal. E, pô, mas e o teu pai? O teu pai, ele te influencia no jeito que tu percebe o mundo, por exemplo? Caralho. Então aí já vou lá para uma outra, tento ir para um outro lugar ali, mas o gerador de lero-lero ali, ele acontece. Para mim, geralmente, a parte mais difícil... Gerador de lero-lero. Para mim, a parte mais difícil, geralmente, num programa, especialmente com um cara que eu não tenho muita intimidade, é a primeira. Porque antes da primeira, eu ainda não tenho nenhuma munição ou nenhuma ideia do que o cara pode me dar pra gente começar a conversar ali. O que acontece quando a gente não tem muita intimidade é o cara chegou ali já meio que na hora, pronto pra gente começar, não teve um quebra-gelo. Esses aí é quando fica um pouco mais difícil, mas eu já tenho bastante recurso pelo tempo que eu tô fazendo para lidar com isso. Então eu vou falar de mim, vou falar da minha própria experiência, uso coisas que tem em mim, uso algumas coisas que eu já sei sobre o cara, inclusive, para criar para ir para um caminho que pode ser interessante ali da gente até começar a conversar alguma coisa que não faça, que não atrapalhe muito. Porque no fim, como é uma dança, eu preciso fazer essa dança continuar acontecendo. Certo. Né? Às vezes por 3, 4, 5 horas. É bom, quando é longo assim é porque a dança tá boa. Certo. Essa que é a verdade. Senão acaba sendo um pouco mais curto. Mas pra dança acontecer, o cara precisa querer dançar comigo. A pessoa que tá ali conversando comigo precisa querer dançar comigo. E pra pessoa que tá ali querer dançar comigo, eu não posso pisar no pé dele o tempo inteiro ou forçar um espaço que ele não sabe, né? Então, aí... Quando você fala não sabe, que não é domínio dele. Ou ele não tá afim mesmo de dançar aquele passo ali. Entendi. Né? Então, aí eu preciso ir construindo. Mas assim, o que acontece às vezes, e aí um outro exemplo, vou ter que ir no gringo de novo, foi os caras o Jared Butler, que no dia tava com ele o Dean DeBlois também, que é o diretor do filme lá. A gente tava falando basicamente sobre como treinar seu dragão live action, que saiu há pouco tempo. No começo a gente tava falando ali dos filmes live action que tem saído, né? Que eu sabia que o Dean já tinha dito que, putz, eu não gosto muito e tal, só que, ali ele precisa pegar um pouco mais leve, ele também não quer diminuir os outros filmes e tal. E aí, pega um pouco leve ali, mas a gente vai se entrosando e sentindo ali uma conexão maior, que no final do programa ele já tava zoando outros filmes de dragão que, que já tinham, que saíram aí e deram meio que uma cagada no gênero. Por exemplo, o filme do Dungeons and Dragons, por exemplo, que é esquisito no fim das contas, como filme, né? Sim. Então, aí no fim a gente já tava zoando ali as paradas e tal. Então, assim, boa parte do que eu faço ali, cara, e modéstia à parte, eu me considero bom nessa parte da dança, que o cara vai ficando mais solto. Do jeito que você tá falando, tá parecendo que é meio natural pra vocês. Pra mim é um pouco natural. Você é um dançarino, vai. Eu acho que nesse sentido eu sou um dançarino, cara. Já teve um cara lá que falou pra mim que ele sofreu um acidente e só tinha um testículo. Ou seja, na prática o cara é monobola, e ele falou pra mim ao vivo. Né? Era o governador? Era o governador, Tarcísio, Você falou isso pro governador? Não, ele que me falou, pô. A gente foi falando sobre Caralho. outras coisas, eu nem lembro qual foi o contexto. Mas aí a gente chegou nesse ponto. E você entrevistou o governador, você entrevistou os dois presidenciáveis no auge da disparidade, não disparidade, mas da disputa política, né? Da polarização que nós vivemos hoje. Toda essa questão política. E, cara, eu assisti os dois e eu gostei dos dois, velho. Assim, tô falando de entrevista, né? Eu falei, caralho, o cara consegue realmente dançar, que né, a gente tá falando, com esses dois. Apesar que eu achei que do que ganhou foi um pouco mais restrito. A galera tava um pouco mais... Foi com certeza mais restrito, isso aí inclusive não é segredo não. Primeiro que foi bem menos tempo, né? O programa que a gente fez com o Bolsonaro, que era o presidente na época, durou 5 horas e pouco, 5 horas e meia, alguma coisa assim. Eu saí inclusive meio curvado, assim, doido de vontade de mijar.
Não dá pra parar. Não dá pra parar, você segura. Não dá pra parar porque eu tô sozinho, né? Não dá pra deixar o cara ali. Pede pro Cariani treinar os teus... tua musculatura. Eu fui ficando um pouco mais... Eu fui ficando um pouco mais ciente disso daí, então eu fui tomando um pouco... Por exemplo, bebe menos água, quando esse programa vai ser longo, ou vai... Você só bebe água, você não bebe álcool, por Em geral eu bebo só água, se o convidado quiser ali uma cervejinha eu vou junto e tal, mas em geral eu vou ficar na água mesmo. Porque um dos caras que eu vi que era influência de vocês, naquela coisa do Experience lá do Joe Rogan, às vezes rola... né, químicos pra quebrar um pouco o gelo, pra falar de... Isso não é o teu estilo, certo? Cara, não é muito a minha parada não, até porque eu preciso... Tem um monte de coisa que o flow tem um alvo nas costas, sabe? Todas as regras que são aplicáveis são aplicadas ao flow. Então, eu já tomei uns ganchos ali, por exemplo. Porque você incomoda o establishment. E aí eles tentam me matar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tô sufocado. Então, por exemplo, os caras acham que eu tô milionário, por exemplo. Eu não tô. Eu tô na guerra. Apesar do programa funcionar bem, das coisas... O programa em si funciona bastante bem. A gente sabe ali os territórios que a gente pode navegar, ou que navega melhor que outros territórios. A verdade é que é uma luta, assim, a gente não tem lá uma galera que tá com a gente de verdade, assim, tem lá Insider, tem a Estrela Galícia, que são os caras que estão com a gente assim faz um tempo, mas não é muito fácil, sabe? Porque a gente Você tem uma estrutura, você tem um custo mensal, você tem ambições, você mira, vou começar agora esse projeto, vou precisar de mais gente, mais tempo, etc. Você precisa criar uma receita, certo? Mas às vezes a fonte da receita vem a política por trás e fala, não joga dinheiro nos caras. Total. Assim, tem várias... Não é... Tá aparecendo tanto o cenário automotivo de supercarros no Brasil. É igualzinho, cara. Entendi. Não é choradeira não, mas assim, a verdade é que a gente precisa fazer um esforço muito maior para se manter independente, para se manter livre do que... Dá para ter essa independência? Cara... De fato, assim, Igor. Olha, a gente consegue ter um bom nível de independência, tá? Sim. A gente consegue ter, mas eu preciso fazer, eu tenho que ceder um monte de coisa, eu passo muitos sufocos para poder me manter... Ceder? Para poder me manter... mas tem que ceder aqui e ali. Tem que ceder. Pro patrocinador? Não necessariamente pro patrocinador, cara, mas para... Por exemplo, vamos lá. O assunto está difícil, tá pesado, hein? Nem sempre, tá vendo? Não sou só eu que faz o carro morrer. Se bem que meus carros não morrem há muito tempo. Porque eu tava concentrado no que você tava falando, esqueci que o carro é manual. CD, talvez... Vamos lá. Passa todo mundo olhando, né, cara? Esse é o efeito Zan. A gente pegou isso nos Estados Unidos, todo posto que a gente parava, que a gente tava, assim, descendo do carro, todo mundo... Uau, o que é isso? Nossa, what the fuck is this? E os caras vinham perto do carro e perguntavam tal. E, por exemplo, Ferrari tem o efeito de espanto, mas não tem aproximação. Entendi. Entendeu? Esse então, aqui todo mundo passou. Por isso que a gente tem uma câmera fora. Entendi, para pegar os caras manjando e tal. Por aí. Tá certo. Mas voltando lá. Cara, assim, no papo daquela, por exemplo, a gente precisa... vamos lá. Quando eu faço programas lá, porque o meu objetivo é fazer com que o diálogo seja viável no Brasil. Porque a gente vive um momento de polarização e tudo mais. Posso falar que a gente tem uma censura hoje? Cara, censura é forte. Censura é forte do ponto de vista estatal, pelo menos, tá? Mas do ponto de vista de sociedade, do jeito que a sociedade te coloca nos lugares, existe uma vontade de fazer com que as coisas sejam mais difíceis para quem não está jogando o jogo previsto pelos caras. E aqui eu tô falando, para não colocar o mercado publicitário inteiro nessa daí, parte do mercado publicitário nos atrapalha porque a gente não segue a cartilha que deveria estar seguindo. Então, vamos lá, para eu conseguir fechar, para eu me viabilizar, que isso é importante, porque assim, eu só consigo ter o impacto que eu quero ter se eu estiver vivo.
Sim. Porque se eu parar, se eu tiver que desligar tudo e ir embora, eu me mantive totalmente independente até o fim, sabe qual é? Sim. Mas eu preciso Morreu dançar. segurando a bandeira. Eu preciso dançar. Então essa dança, ela é feita, eu protejo o que é mais caro para mim e eu cedo em alguns pontos que até um limite que eu aceito ceder. Então, por exemplo, cara, ó, tu não pode mais fumar o teu tabaco aí na mesa, senão vai atrapalhar aqui e ali, isso aí é mal visto, não sei o quê. É verdade, mais, tinha isso, entendeu? né, no início, né? Então, assim, é verdade. e eu tô falando de tabaco mesmo, Tá. sabe? Então, segura a onda aqui no tabaco. Cara, olha só, tem talvez isso daqui é onde eu mais seguro, tá? Tem um convidado aqui que era legal você levar para que dê uma limpada na nuvem de palavras. Que, por exemplo, os caras colocavam lá recentemente, esse ano, o Bolsonaro voltou lá no Flow. E aí, quando o Bolsonaro volta lá no Flow, repercute pra cacete, né? Certo. E aí o que tem em volta do nome do Flow ali é política. E tanto para um lado quanto para o outro, porque quando vai lá um cara desse porte, ele acaba movimentando o cenário político dos dois lados. Os caras que o odeiam, os caras que o amam. Os dois então, dão cliques. Sim. E aí, sim. E aí o que acontece putz, olha aqui, ó, os caras das marcas maneiras, eles não querem se envolver com esse tipo de assunto. Então a gente precisa dar uma limpada nessa nuvem de palavras. Então aí a gente, então estrategicamente vamos convidar alguém aqui nessa data específica que dê uma balanceada na parada. Então tem uma matemática ali para fazer. Então ceder nesse sentido, sabe qual é? O que não dá para fazer, por exemplo, é eu vender minha alma. Aí eu não vou conseguir dormir, sabe? Assim, eu durmo cheio de dívida, eu durmo cheio de problema, mas vender a minha alma para mim Quando você fala vender a alma, é aceitar um patrocínio ou deixar de entrevistar alguém. Isso. É os dois? Eu acho que vender a minha alma tem a ver com deixar de fazer ou deixar de falar o que eu acredito. Não é nem aceitar o patrocínio, cara, é ser viável. É ser viável para ser considerado, sabe qual é? Porque assim, não é uma guerra todo dia lá pra gente conseguir encontrar parceiros. E quando eu tô batendo no DNA que a gente está fazendo lá do Flow e tudo mais, que é diálogo, que é impacto no debate público e tudo mais, isso tudo costuma não ser muito gostoso, para uma marca muito mainstream, sabe? Sim. Porque os caras, eles precisam vender para os dois públicos, né? Verdade. Então precisa de um cuidado ali, uma matemática na engenharia da agenda, por exemplo, tá? E na hora, a gente tá falando de dinheiro aqui, certo? É isso no final? Porque, de novo, para eu ter o impacto que eu quero ter, para eu fazer o que eu sonho fazer, que é o Flow ser um lugar onde as pessoas pensem, um lugar para que faça com que as pessoas vejam que é possível dialogar e que é assim que a gente cresce como ser humano, no fim das contas, que é no contraditório, eu preciso continuar vivo. E para isso acontecer, eu tenho que fazer isso de forma estratégica. Então eu tenho que blindar algumas coisas, eu tenho que abrir outros espaços, eu tenho que fazer essa matemática e essa engenharia de um jeito inteligente. E para mim, como o meu objetivo é esse no fim das contas, e eu acho tudo quanto é político, tudo quanto esses caras, o trabalho deles é ser gente boa. O trabalho deles é de convencer que eles são a solução. Pra ganhar o voto. Para ganhar seu voto. Isso. Então, eu considero... O Aristóteles falava que a função do peixe é nadar, o pássaro é voar e o político ganhar eleições. É isso. Mas Então, inclusive os caras me perguntam, tal cara é gente boa? Cara, todos eles são gente boa. Esse é o trabalho deles. Sim. A eleição é o quê se não for um concurso de Miss? Né? Você se candidataria? Cara, hoje não. Eu acho que o meu jeito de fazer política é mostrando para as pessoas ali um lado diferente, propostas dos políticos, o ponto de vista humano do cara, e eu acho que é assim que eu contribuo melhor. Você defende uma pauta? Não, no caso, liberdade. Liberdade. Você é um libertário? Não necessariamente,
porque um libertário diria que a gente não precisa do Estado. E eu não tenho estudo suficiente para chegar nesse ponto. Por exemplo, eu não consigo defender pontos como uma justiça privada, sabe? Na minha cabeça é um pouco difícil de imaginar uma polícia privada, sabe? Imaginar uma cidade que o mais forte não vai, de fato, ser o predador dos outros. Mas daí a gente tá falando de libertarianismo no conceito utópico, né? Isso, no conceito utópico, naquela ponta da régua, né? Uhum. Por exemplo, mas eu também não consigo defender para você que o imposto, que um orçamento estatal para quem está mais no sufoco é absolutamente desnecessário, porque a gente teria caridade, a gente teria algum outro jeito de financiar programas sociais, por exemplo. Então, não estudei o suficiente para isso, mas no meu ponto de vista, se a gente for falar de temas que estão em alta hoje em dia, eu não acredito que proibir bet seja o melhor caminho. Eu não acredito que proibir a maconha seja o melhor caminho, sabe? Eu espero que a sociedade evolua para um ponto que a gente consiga lidar com essas questões de um jeito mais humano, no fim das contas, e eu acho que a gente só consegue fazer isso quando a gente entende o outro lado, sabe? Então, por exemplo, você me fala, você é a favor da liberação das armas? Cara, teoricamente eu sou. Não sei se a gente está preparado como sociedade para ter esse tipo de liberdade, sabe? Certo. Não sei se se a gente está educado o suficiente para ter uns caras na rua andando com arma. Mas sabe? Nós temos, não temos? Temos. Os caras não assaltam a gente? Temos. Mas imagina um cara que desce do carro porque ficou puto com o outro com uma arma, e eu já vi isso lá no Rio, tá ligado? O cara desce, ficou puto com o outro, deu 3 tiros no carro sem nem saber quem tava dentro. Esse é um bandido, certo? Cara, então, nesse caso que eu tô te falando, o cara era a polícia. Sabe qual é? Mas um polícia pode ser um bandido. Pode ser um bandido, pode ser. Se ele infringir uma norma, né, seja ela moral ou social, total, ele tem que ser punido. Mas você concorda comigo que a gente precisa de um certo nível de... um certo nível intelectual mesmo, um certo nível de visão de mundo para segurar a onda nesses casos? Porque assim, para mim é um perigo quando o cara acredita muito profundamente que ele tá certo, quase que em qualquer aspecto. Por quê? À medida que eu fui ficando mais maduro, eu fui tendo certeza que eu sei muito pouco das coisas de uma forma geral. Então, as minhas crenças, elas estão muito mais no campo de, cara, talvez você não saiba tudo. E aí os caras falam, pô, você é um em cima do muro, você é um isentão, não sei o quê. Não, cara, a verdade é que eu realmente acho que tem muitos pontos de vista válidos e não necessariamente aqueles que eu acredito. Porque eu acho muito difícil um cara que estudou a vida inteira, um cara que acredita no que está falando mesmo, mesmo que isso seja uma parada contrária ao que eu penso, que o ponto de vista dele é totalmente inválido, sabe? Então vamos lá, se a gente for falar de política, para mim é muito esquisito imaginar que tudo que o Haddad fala, por exemplo, tá absolutamente errado, sabe? E é normal você encontrar um cara mais à direita que vai olhar para o Haddad e só pelo alinhamento político dele vai invalidar tudo que ele fala. Com certeza. Sabe? Com certeza. Então, para mim, isso me coloca num lugar de dúvida. Tipo, cara, eu não posso acreditar... Não é o emissor da mensagem, mas sim a mensagem que importa. E aí eu lógica que está na mensagem do que ele está falando, certo? E aí eu vou para o jeito que eu vivo. Assim, eu tento considerar cada assunto e não quem está falando. Sabe? Então, vamos lá. Estamos falando de taxação do Pix. Então eu vou considerar, usando a minha lente da vida, de tudo que eu vivi até aqui, tipo, de onde eu vim, com quem eu converso, as pessoas que têm em volta de mim e o meu conhecimento construído até agora, para analisar a taxação do Pix. E aí, não necessariamente quem é que está falando isso, tá? Então, vamos falar, e aí tem temas que são muito mais complexos. Por exemplo, aborto. Aborto é muito mais complexo, né? Então, Esses são os temas, né? Armamento... Esses são os que dão mais... Imposto... Briga. Aborto... Maconha... Isso é um negócio que fica
ressurgindo porque você que trouxe o assunto. Você tá trazendo todos esses assuntos. Assim, é porque é onde em geral, porque assim, tem bastante gente que fala assim, putz, o Igor é mó isentão, mano. O Igor não... Porque eles esperam que eu brigue com as pessoas. É que talvez, quando você tá na posição... Posso estar errado, vou até tentar ser breve aqui, mas quando você tá na posição de entrevistador, você tem uma missão de extrair o assunto. Não necessariamente você tem que emitir uma opinião. Mas eu não tenho problema de emitir opinião. O problema é as pessoas elas não validam o que eu tô falando como uma opinião. Sabe qual é? Então vamos lá. Se a gente for falar sobre aborto, eu acabei de falar que geralmente minha lente é da liberdade, sabe? Deixa eu mudar o caminho, só por aí. Porque o papo tá legal, cara. Tá. A gente tá no mesmo lugar aqui sempre. Vamos pegar pontos turísticos aqui, que hoje é feriado. Tá. Aborto. Sobre o aborto, e usando o ponto de vista da liberdade, eu tento pensar, cara, isso daí é uma escolha da mulher. Assim, eu sou contra, eu pessoalmente sou contra o aborto, pessoalmente. Eu jamais sugeriria pra minha esposa ou pra minha namorada da época, que eu nem sei mais o que é isso, que eu já tô com a mesma mulher há 20 anos, 21. Sua namorada. Minha namorada. 2 décadas. Jamais sugeriria algo nesse sentido. Jamais. Assim, Até porque você teve filhos. Tive 2 filhas, Você participou do parto, você viu eles crescerem. Mas eu não conheço a história das pessoas, sabe? É a primeira vez que a gente está conversando hoje, eu não conheço a tua história, sabe? Eu não sei o que pode te levar a tomar uma decisão como essa. Não sei. Então, assim, pode ter muita coisa em jogo. Isso daí é um assunto muito difícil, porque mesmo eu sendo pessoalmente contra o aborto, eu não conheço a história de quem está considerando esse tipo de coisa. Então, eu tendo a dizer, cara, olha, tem esses argumentos aqui e tudo mais, eu não faria por isso, mas é contigo no fim das contas. E aí, nesse sentido, eu acabo sendo a favor de uma legislação mais ou menos pesada, sabe? Certo. Mas assim, eu também... Você acha que a legislação ela deve defender a vida? Deve o quê? Defender a vida? Eu acho que deve defender a vida, eu já sei onde tu vai chegar, e é aí que eu não... Por isso que eu tô falando, esse é o mais difícil de todos, porque eu não consigo argumentar contra a vida. Certo. Mas eu também não sei quando é que a gente pode começar a considerar vida. Eu não sei um monte de coisa, sabe? Tá. Especialmente se eu estiver falando... falando... Quando você fala, não saiba que você não é um geneticista, talvez? Eu acho que... Não, eu acho que acaba indo para um ponto até mais filosófico mesmo, especialmente se a gente estiver falando de um cara que é cristão. Ou se eu estiver conversando com um cara que é cristão. O cristão, ele geralmente vai ter uma ideia do início da vida, por exemplo, muito anterior ao que de fato pode ser considerado vida. Porque assim, eu já ouvi gente falar, vida é quando começa a se formar o cérebro, é a partir de tanto tempo. Mas aí o cara que pode levar para o ponto que, cara, a partir do momento que fertilizou o óvulo, é vida, tá vivo. Porque aquilo ali já é uma obra de Deus. Certo. Então é muito complicado, sabe? Certo. Então, pessoalmente, eu tenho uma opinião. Do ponto de vista da legislação, eu acabo sendo um pouco mais liberal, mas eu não sei. Liberal? Liberal, assim, no ponto do sentido americano, vai. De progressista, tá? Mas não por causa da liberdade, no fim das contas. Tipo, eu não sei o que você quer fazer com a sua vida, com o seu corpo e tudo mais. Mas a vida que está ali não é sua, é uma outra vida. E aí eu fico, pô, tá, argumenta, porque eu não consigo, eu não consigo rebater. Um dos argumentos do libertarianismo é a defesa da vida, né? Como raridade, como escassez, né? Como e aí, dificuldade. Nesse sentido, eles acabam sendo mais conservadores, né? Conservar a vida. Conservar a vida. Então, talvez o liberal americano não seja o libertário que a gente está conversando agora, certo? Não. É outra E ideia. lá é uma questão da interpretação de quando que começa a vida. É isso? Cara, geralmente quando a gente chega nesse assunto, acaba virando uma parada de quando que começa a vida. E pra você, quando que começa? Putz, eu acho que começa a vida a partir do momento que começa a ter ali um cérebro.
que é quando... Tem uma consciência. Não uma consciência, porque consciência não sei se é a palavra. Mas, por exemplo, tu é contra uma pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é, de certa forma, um aborto, se o óvulo tivesse sido fecundado. Sim. Não é? Então, olha como é complexo. Não é o Citotec, é uma pílula do dia seguinte. É que veja que a gente está discutindo de coisas diferentes. Uma coisa é o que a legislação deve defender e outra coisa é o que realmente acontece. Porque não adianta você proibir aborto ou arma. Não, porque as pessoas abortam e têm armas. Certo? Só que quem tem... Qual que é a atividade criminosa? Tá? É meio essa parada que a gente está conversando, certo? Eu tô gostando do papo. Aí, vamos lá. A gente vai dar uma voltinha rapidinho ali na Cidade Jardim. Onde é que a gente estava? Estava no aborto. A gente estava falando do que a legislação deve fazer e o que realmente acontece de fato. A legislação proíbe ou restringe o acesso às armas. O criminoso, ele pega a arma e te mata. É verdade. E, na prática, o Estado não consegue coibir esse cara mas com efetividade. O Estado, tudo que o Estado proíbe, o Estado é muito ineficaz na fiscalização, né? Certo. E assim, à medida que o Estado é ineficaz também em diminuir não a mentalidade, mas o estado de escassez que a gente vive, porque em geral, eu suponho que o cara vai roubar os outros porque ele tá num estado de escassez. Não estamos todos nós? Não sei. Porque, você não tem que comer todo dia? Sim, mas assim, eu tenho meios de conseguir comer todo dia. E não é que o cara não tem e tudo mais. Mas, pô, eu venho de um lugar, eu morei no Rocha, era vizinho ali da favela do Jacarezinho, da Mangueira, não sei o quê. E, porra, ali o acesso a tudo sempre foi muito complexo. Isso não é desculpa pro cara ir roubar, mas eu não sei o que passa pela cabeça do cara que tá no desespero, sabe? Então, o cara que tá no desespero ali, meu irmão, ele é capaz de fazer um monte de coisa que ele acredita. E assim, isso... E a galera lá, tá todo mundo no desespero hoje? Essa galera que sai matando, sai... Eu acho que não tem... Eu acho que tem uma galera... Que quem sai matando pode ser uma outra qualidade de gente, né? Porque matar como primeiro recurso, especialmente, é um... Latrocínio, vai. A gente tava falando de latrocínio aqui. Mas... Roubo seguido de morte. Eu não tô defendendo ladrão, não. Eu tô falando que o cara deveria roubar para se virar. O que eu tô dizendo é que, assim, se a gente não consegue criar uma certa segurança social, porque, assim, lá na Finlândia, por exemplo, não tem roubo. Ou não tem roubo como tem aqui. Não tem roubo? Não tem, né? Por que o cara vai roubar lá na Finlândia? Tipo, o roubo que é esse que a gente tá falando aqui. Deve ter ali uma corrupção, deve ter um golpe, deve ter uma parada, mas o nosso principal, não o nosso principal, mas um dos nossos principais problemas que a gente tem aqui, talvez seja a falta de segurança de andar, por exemplo, hoje em dia com uma aliança na rua. Porque os caras roubam aliança para fazer cordão de ouro, né? Esse cara não tá passando necessidade, você acha? Eu acho que esse cara talvez não esteja passando necessidade. Tá. Mas a mentalidade e o jeito que as coisas funcionam, acaba... Assim, você discorda que tem uma galera que faz merda porque tá no sufoco? Não, eu tenho certeza que tem gente que entra em supermercado e rouba, etc, para se alimentar, para se sustentar. Isso é frequente. Somente, digo, até realidade. Esses são bem menos ofensivos, né? No interior, né? Ainda que aquilo ali foi o fruto do trabalho de alguém, que o cara botou lá para disponibilizar para outra pessoa comprar, etc. E mas por isso que a gente acorda todo dia para trabalhar. Sim. Né? Sim, também. A gente está fazendo isso um pouco porque a gente gosta hoje, mas porque a gente precisa, que era o papo que a gente estava falando antes de patrocínio, etc. Total. Esse é o nosso tempo, que é escasso, que a gente tem que se dedicar a uma atividade para que ela gere conhecimento para as pessoas, para que a gente abra a cabeça da... Total. Né? Nesse tipo de papo que a gente está tendo agora. Não sabia que a gente ia cair nessa, tá? Não? Tá surreal isso aqui, mas legal. Mas assim, eu não tô defendendo o cara que ele devia estar roubando, qualquer coisa assim. Mas vamos lá, se a gente imagina que, putz, o cara toma martelada o dia inteiro, todo dia, há gerações. Porque assim, da minha família lá, cara, eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu sou um dos poucos que conseguiu fazer uma faculdade, por exemplo.
sabe? Certo. Então assim, o cara tá tomando na cabeça gerações, tá tomando na cabeça direto, não sei o quê. E ele tá vendo que tem uns cara que, porra, que tão tranquilão há gerações também. E não tem uma perspectiva do cara conseguir sair daquela porra. Porque assim, eu tenho 40 anos, pô, tenho um programa de sucesso na internet e não tô tranquilão, tá ligado? Tô aí, meu irmão, na guerra, tô na briga o dia inteiro lá. Eu tenho meios de conseguir fazer e chegar num patamar que ele era impensável para qualquer pessoa da minha família. Sabe qual é? Certo. Impensável. Agora... Você levantou o padrão de vida em relação à tua realidade quando você era mais muitas jovem? vezes, assim, muitas vezes. Através de ambições, trabalhos? Cara, eu acho que... O flow que... aconteceu ou você falou, cara, vou fazer um podcast foda? Não, cara, pra mim foi bastante estar no lugar certo, na hora certa, com a habilidade certa. Então assim, eu apesar de não ser religioso, eu sei que foi Deus que me trouxe até aqui. Não sei se tu é um cara religioso ou que acredita em Deus, mas pra mim são muitas coincidências que chamar de coincidência eu acho que é meio... Estamos falando de sorte? Sorte também não, porque eu tava preparado. Tava preparado para aquilo ali. Então, pô, vamos lá, passando rapidamente. Essa é uma pergunta que quando eu falo às vezes para uns amigos, cara, sorte é o caralho, os caras ficam putos. Ah, eu não fico puto, não. Você não reagiu não, bravo. Mas sabe porque por quê? É ofensiva a pergunta. É porque eu até considero que alguns... É porque dá para chamar de sorte, é que eu chamo de coincidência mesmo. Vamos lá. Foi sorte você ter a habilidade de isso ser daí, gerador de lero-lero? Eu acho que isso tem a ver com ser carioca, para começar. Mas vamos lá. Boa parte da minha habilidade, ela vem do lugar que eu vim também. Então, sabe aquele, tipo, algumas vezes eu tive que deitar no chão porque tava rolando, eu tava passando para ir algumas vezes é mentira, mas eu já tive que desviar, por exemplo, do meu caminho, porque na rua que eu passava andando para ir pro trabalho lá, os caras mandavam, pô, aí ó, não passa ali não, tu passa na rua, os caras, ó, tu vai entrar na Viúva Cláudio? Não entra ali não, e o bagulho ali tá sinistro hoje e tudo mais. Então assim, a gente já estive em posições que eu tive que desenrolar para eu sair daquilo ali íntegro, sabe? Eu já deixei de ser assaltado porque eu desenrolei com o cara. Sim. Sabe qual é? Sim. Então desenrolar é uma parada que eu faço desde moleque. Você entrevistou o assaltante e o cara falou, pô, você é maneiro, irmão, pode passar. Não, teve uma que a gente tava no banco de trás, nessa época assim, pra você entrar num ônibus, o cobrador ficava atrás, lá no Rio de Janeiro. No início dos anos 2001, 2000, alguma coisa assim. Aí, nesse caso específico, eu entrei no ônibus, estava indo levar a marmita do meu pai. Aí sentei lá no banco lá atrás e veio o cara, ele queria me roubar. Eu nem tinha muito dinheiro, cara, eu era aluno. Mas o cara, depois eu fui descobrir, cara, eu acabei de sair da cadeia, tô no maior sufoco lá em casa, que não sei o que, porra, eu vou pedir dinheiro, não consigo, ninguém me ajuda e tudo mais. Porra, não tenho dinheiro nem pra comprar bala pra vender no sinal. O cara tava te assaltando? Nesse discurso? Não. Esse discurso veio depois que eu tava desenrolando com o cara. Porra, meu irmão, não tem, pô, tô duro, cara. Pô, tô indo... Sou só estudante, cara. Tô indo levar a comida do meu pai aqui, porra. Entendeu? Tô no mesmo corre que tu. Tô tentando me virar aqui e tudo mais. Aí eu fui trocando ideia. O cara, pô, cadê então? Cadê a tua carteira? Pô, meu irmão, tu quer ver minha carteira? Dentro da minha carteira tem um dinheiro pra eu voltar. Mas se vocês dois estão na escassez, por que ele tava te roubando e você não tava roubando ele? Eu acho que tem a ver com o nível de desespero. Eu acho que tem a ver com o nível de desespero. Tem a ver com quem você é. Tem a ver com os teus pais. Tem a ver com a tua criação. Com certeza. Tem a ver com tudo isso. Então vamos lá. Os meus pais não eram criminosos. Sabe qual é? Uhum. A gente passava o sufoco ali, mas a gente, querendo ou não, felizmente eu tinha minha tia, por exemplo, que conseguia fazer uma compra do mês quando a gente estava muito no sufoco e tudo mais. E beleza, vamos indo. Nunca precisei chegar no último recurso, sabe qual é? Mas eu não sei da vida dos caras. Tipo, se o pai dele morreu porque era da boca, pra isso, pro cara aquilo ali era uma história de vida, sabe? Tem os caras que acabam entrando nesse mundo por causa do ciclo mesmo, não é?
vamos dizer, é uma realidade que forma uma cultura e essa cultura produz como um produto um cara que vai assaltar. Isso, se a gente for voltar legalzão no tempo aí, nem muito tempo não, uns 200 anos, quando os caras aboliram a escravidão no Brasil, o que acontece? Os caras vão, se vira aí, meu irmão. Antes o cara tinha ali, ele era escravo. Esse é o efeito Zé. O cara era escravo e aí ele tinha ali, e ele trabalhava em algum lugar e ele tinha ali, o cara alimentava ele. Quando termina a escravidão, o cara vai lá, meu irmão. E os caras vão se aglomerar, vão se virar num canto e sei lá o que... E esse ciclo não é exatamente difícil de escapar. Sair do -5 pro 1, numa escala que vai até 50, até 100, porra, meu irmão, deve ser muito sinistro, pô. Deve ser muito sinistro. E a gente sabe historicamente com dados que leva gerações pra aparecer um cara que consegue tirar o nariz da merda. Então eu não sei qual a história dos caras. Não sei o que acontece pro cara tá ali. Então assim, eu nunca morei dentraço de uma favela, tá ligado? Os meus amigos moravam dentraço da favela, o meu círculo de conexões era composto de pessoas que vinham dessa realidade. Então o que eu já ouvi de história de vida dos caras, fica difícil pra mim imaginar que, esse cara tá nessa porque ele é um grande de um filho da puta. E não tô falando só de botar arma na cara dos outros. Tô falando de pequenos golpes mesmo, entendeu? O cara que dá um golpe o cara que, ele sai do emprego, coloca o cara na justiça porque ele sabe que tem grande chance de ganhar ali uma merreca, assim, escrotaço. Mas como o cara consegue, pagar a porra da geladeira dele, infelizmente. Sim. Sabe qual é? O cara que, faz lá fazia, né? Agora não dá mais pra fazer isso no Brasil, graças a Deus. Mas o cara que botava lá golpe vendendo tigrinho, um site que é golpe. Porque o cassino em si não é o problema. O problema é o cara que é o golpe. Que é aquele site que ele é feito pra tomar dinheiro dos outros. Sim. E mesmo que o cara ganhe, ele não consegue sacar aqueles R$10 que ele colocou nunca mais. Ou R$20, ou sei lá quanto. Sabe qual é? O cara que aceita fazer esse tipo de coisa, eu não sei qual é a história de vida desse cara. De repente aquela porra ali mudou. A mãe dele agora consegue, pagar o aluguel. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Então, assim, não é defendendo. Mas é que, assim, eu não sei o que leva o cara a ser um grande filho da puta. Esse cara tem que ser punido? Pra caralho. Esse cara tem que se fuder, ir pra cadeia e o caralho? Sim. Agora, eu não consigo te garantir que esse maluco é um grandíssimo filho da puta, que aquilo ali o cara não precisava fazer aquela porra e ele foi lá e fez assim mesmo, tá ligado? Porque eu não sei qual é a história de vida do ciclo que ele tá vivendo ali. Felizmente, eu não tinha nenhuma pretensão, não tinha nenhum... nada estava construído na minha vida para eu virar esse cara, sabe? A minha construção, ela foi feita de um jeito que mirado... meu pai sempre foi trabalhador pra cacete. Minha mãe sempre foi trabalhadora pra cacete. Essa era a cultura que você tava Essa era a cultura. Assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar pra cacete, sabe? Tem que se virar. Então, Então não foi sorte? Não foi nem um pouco assim. Sorte, não. Mas assim, os lugares que eu tava, estar no lugar certo, na hora certa, essas coincidências existiram. Por exemplo, para eu começar a ir pra internet, eu conheci o David Jones, hoje é um cara dos games aí, o Gustavo, o nome dele, em 2001 jogando Magic, porque eu gostava de jogar Magic. Qual deck você tinha? Meu irmão, nessa época aí eu gostava de ter um deck de... Eu sempre gostei muito de vermelho, que é porrada. Então aí eu comprei de um amigo meu uma caixa de sapato cheia de carta por 50 merréis, que eu economizei durante um tempo ali. E aí comecei a ir pra Pro Games lá no meio, conheci o David Jones, conheci uma galera, um monte de amigo. E aí foi o David Jones que acabou me levando pra internet 10, 12 anos depois. Foi uma sequência de acontecimentos. Isso. Sim. Aí depois, para começar o Flow, por exemplo, eu tive que me mudar. Eu saí do Rio, porque a internet estava me dando... Eu dava aula, e a internet já estava me dando a mesma coisa que eu ganhava dando aula. E aí eu fui para Curitiba. O caminho normal era vir para São Paulo, mas eu fui para Curitiba. Se eu não tivesse ido para Curitiba, eu não teria conhecido o Gianzão e nem o Monark, e a gente não teria começado o Flow, sabe? Certo. Se eu tivesse ido para qualquer outro lugar do Brasil. Inclusive, eu fui morar no bairro
que eu era vizinho desses dois caras. Então, assim, parece uma puta coincidência, né? Cara, o Flow, ele explode pra valer na época que foi horrorosa para a história da humanidade, mas, querendo ou não, acelerou um monte de negócio. Coisas que estavam na internet, coisas digitais de uma forma geral, que foi a pandemia, né? Então, as pessoas em casa e tudo mais, o Flow surge e explode naquele momento ali. Senão, eu não sei se a gente ia ter fôlego para continuar sustentando o projeto que a gente bancou por 2 anos e tal. Então, essa... Foi 2 anos para engrenar. 2 anos, 2 anos e meio para pagar meu salário pela primeira vez. E aí eu fico, para finalizar tudo isso daí, eu fico de isentão, quando na verdade eu tenho as minhas opiniões sobre as coisas, mas eu tendo a considerar todos os assuntos, levando em conta também a história que tem por trás deles. Então, assim, sou contra o cara roubar? Claro que eu sou contra o cara roubar, porra. O cara tem que ser preso, tem que se fuder, o cara que rouba aliança tem que se fuder, pô. Mas assim, não dá pra... Eu não consigo dizer que... Pareceu um político falando agora essa frase. Tem que se fuder, porra. Tem que se fuder, porra. Mas assim, eu não consigo dizer pra você que esse cara não acaba sendo empurrado pra isso daí por uma circunstância ou outra da vida dele. É complexo. É complexo. Certo. Senhores, esse foi o Igor 3K, um papo alucinógeno, eu diria, que eu não sabia que a gente ia cair nessa. Aborto, tal, filosofia. Eu tô aprendendo, eu agradeço pra você que tenha ficado até o final aqui, agradeço ao Igor demais. Obrigado aí pela moral, cara. Imagina, maneirinho andar cara. nesse carro, hein? Você achou diferente? Diferente, eu nunca tinha andado do lado de carona, do lado esquerdo, é minha primeira vez. A ideia era ele dirigir esse carro, não deu certo, porque agora ele tem um outro podcast pra fazer lá com o nosso amigo da CF, dá uma olhada lá, porque na verdade esse vídeo deve ter saído depois. Mas se você não viu, entra lá no canal da CF e... Cara, obrigado. Valeu, pô. Obrigado Foi uma experiência iluminadora, eu diria. Tá bom, tá pra bom. ver pra onde que eu posso caminhar aqui nessa ideia. Tive ideias aqui também que algumas coisas não vão dar muito certo. Eu gostaria de ter espaço sentado numa mesa. E a gente vai ter. Numa outra oportunidade. Boa. Certo, senhores? Então, muito obrigado e até o próximo Talkzão. O negócio tá pesado, velho. Assim, pesado não, denso. Denso. Porque pesado é negativo. Denso é bom. É verdade. A vida tá tensa, na real. Tá foda.